Fala, Dev, vou te dar 4 motivos para você aprender o alfabeto muito bem. E o último é primordial se você está procurando entrar em uma vaga internacional, tá bom? Bom, o primeiro motivo é que você precisa saber soletrar o seu nome muito bem. Quando você vai falar com pessoas de outros países, o som do nome é muito diferente. O som que falamos, às vezes, não tem nada a ver com o que está escrito para a pessoa. Isso acontece comigo quando eu leio um nome estrangeiro, quando eu tento converter o nome dela para português. Praticamente é outra coisa que está escrita. Então a pessoa precisa falar o nome dela, soletrar o nome dela para mim quando eu preciso escrever um e-mail ou quando eu preciso referenciar ela, tá bom? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um nome muito simples para gente. Pedro. Se eu quiser falar isso, soletrar isso em inglês, já tem uma grande dificuldade. A primeira letra, vamos lá, P, muito parecido com P. Agora a segunda letra já é bem difícil para a gente, porque não existe a letra E em inglês. O som E em inglês não existe. E em inglês é I. E se eu quiser falar a letra I, na verdade é I. Tá vendo? Lembra das vogais em inglês? E, I, ou, U. Tá ok? Então, esses são os sons. Então, Pedro. P, I, D, R. Olha o R como é diferente. Tá ok? R. E o D também, na hora do Pedro, a gente não pode confundir com D. Então, a gente não pode falar D em português. Tem que falar D. Bem diferente, né? Do que o nosso som de D. Tá bom? Então, e no final, O. Pedro. P, I, D, R, O. Olha só como que é um nome simples e é um pouco complicado para a gente pronunciar isso, tá? Outro motivo para pronunciarmos muito bem as letras em inglês, bem característicos da nossa profissão, são nomes de variáveis. Quando você vai fazer um for, por exemplo, já é praxe você usar o x ou o y para fazer a variável que auxilia na iteração, não é? E como tu falaria isso em inglês? X, X, Y, Y. Olha como o Y é diferente. O Y, por exemplo, se você quiser falar sobre o banco de dados, você vai usar a palavra, as letras D, B. Isso em inglês, DB. Se você programa em Android, por exemplo, se você quer referenciar a pasta Resource, como é que você faz? Usa apenas um R, não é? Como você vai falar isso para alguém em inglês? Tu não pode falar R, ele não vai entender. Tu tem que falar R em inglês, R, tá bom? Então a gente tem que saber as letras para falar referências bem características da nossa profissão. O terceiro motivo para você saber as letras muito bem e saber soletrar isso são senhas e password. É comum a gente passar a senha por áudio ou vídeo, porque não podemos escrever a senha por motivos de segurança. E códigos também, quando a gente fala sobre ID no banco de dados, às vezes tem letra, nem sempre é só número. Então a gente precisa saber soletrar, a gente precisa fazer spell palavra em inglês para soletrar, tá bom? Então, por exemplo, imagina que você quer soletrar a palavra, a senha MBV. Aí você tem um M, que é difícil, porque M e N são muito parecidos. Você precisa soletrar M diferente de M. M, B, V. Mas mesmo assim a pessoa não pode entender, porque a conexão tá boa, seu sotaque não tá bom. Qual é a saída? Aí tem uma jogada muito legal. Em inglês, eles falam como se fosse o nosso D de dado, sabe? Eles usam a expressão as in. Então eu poderia usar M as in monkey. B as in ball, tá bom? Seria uma saída. Outra forma também que você tem que prestar atenção na hora de soletrar algumas coisas em inglês, password, que às vezes tem letras repetidas. Por exemplo, password, né? Tem 2 S. Você não falaria S. Você falaria double S. Por exemplo, se fosse 2 L's, double L, tá bom? Então sempre usa o double na frente de uma letra que for repetida 2 vezes. Então isso é um bom motivo para você aprender as letras do alfabeto. Você tem que passar senha e códigos o tempo todo para alguém. Agora,
assunto mais importante, o motivo mais importante de você saber muito bem soletrar inglês, o alfabeto em inglês, é porque a nossa profissão ela é cheia de acrônimos. São pequenas letrinhas que formam palavras. Por exemplo, SDK, JPA, HTTP, são palavras que a gente às vezes nem sabe o significado. Você já usa ela como se fosse uma própria palavra, tá? Então, você precisa falar isso para uma pessoa de forma muito clara. Como você soletraria para uma pessoa HTTP? Como você falaria isso para ela? Não pode ser com esse som em português. Tem que ser em inglês. HTTP, tá bom? HTTP. Então, é bem diferente. HTML. Olha como que é diferente HTML em português para inglês. HTML, porque o H é muito diferente. H para H, tá? Então, você precisa sim saber muito bem soletrar em inglês. E para isso, eu te dou uma dica que eu acho muito legal, que eu tenho feito, e eu quero treinar e mostrar isso para vocês, que é usar o ChatGPT para auxiliar. Você vai pedir para o ChatGPT alguns acrônimos, ele vai passar para você, e você soletra e pede para ele corrigir. Vamos fazer isso junto? Vamos lá! Can you give me 5 acronyms related with Java programming? Certainly. Here are 5 acronyms related to Java programming. I'm going to spell those words and you talk to me if I'm incorrect, okay? Of course. Go ahead and spell out the words. And I'll let you know if you're correct. JVM, JDK, JRE. It seems like you might have made a typo. The correct spelling is JVM for Java Virtual Machine. Would you like to try again or spell out another acronym? Yes, I will spell everything together, and after it, you talk to me if I'm incorrect. Sure. Go ahead and spell out all the acronyms together. And I'll let you know if you got them right. JVM, second. JDK, third. JRE, fourth. JDBC, 5. JSP. Here's the correct spelling of the acronyms you provided. JVM, correct. Seconds, not an acronym. JDK, correct 30, not an acronym. JRE, correct 4, not an acronym. Fort, not an acronym. JDBC, correct so. You got 4 out of 5 correct. Well done. Yes, I need to spell the last one. Of course. The last one you need to spell is FT. Please go ahead and spell it out. JSP. That's correct. JSP stands for Java Server Pages. Well done. You've spelled all the acronyms correctly. If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask. Thanks. Have a nice day. You're welcome. Have a wonderful day too. If you ever need help again, don't hesitate to reach out. Goodbye. Pessoal, essa foi nossa pequena aula sobre o alfabeto, como soletrar bem é importante para a nossa área. Claro, eu não falei todas as letras aqui, isso você encontra vários vídeos aí no YouTube, você encontra várias canções para você treinar, mas eu acho mais legal treinar assim com o ChatGPT. Aí vocês ficam à vontade, se quiserem escrever no comentário aí alguma sugestão para o próximo nosso vídeo, ou então algum comentário sobre o que vocês querem pronunciar, vocês querem soletrar e não conseguem, a gente treina junto, tá bom? Isso aí, até mais. Tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês.